Esse daqui é o do torcicolo que você colocou lá no seu Instagram. Também que eu usei com a paciente que teve a luxação. Tá. Como que, no caso do torcicolo, que eu tenho certeza que muita gente sofre com torcicolo, Sim. como que isso aí pode melhorar esse quadro do torcicolo? Tem diversas possibilidades que levam ao torcicolo, tá bom? Vou falar daquele paciente que você viu, onde eu colocava a espuma aqui atrás, ele tinha que fazer o reconhecimento de qual espuma era, tá? Aqui a gente tem espumas de 5 densidades diferentes, não estão todas aqui. E todas são pares, tá bom? Eu tenho 2 de cada densidade. Então, eu colocava aqui com esse paciente, certo? Era o paciente que eu te falei, até que era o fotógrafo. Usava muito a câmera presa no pescoço e ele tinha tendência a ficar pra frente. E o que eu percebi? Que ele não tinha a percepção do contato aqui posterior, então ele não conseguia se reorganizar. Então, até quando ele tava sem a câmera virada, por muitos anos assim, ele ficou com a tendência a ficar dessa forma. E eu falava pra ele, vamos se reorganizar, ele não conseguia. Ele ia com a cabeça pra trás, ele não sabia fazer essa reorganização. Então, a gente desenvolveu primeiro esse trabalho dele reconhecer o contato aqui nessa região, a informação de pressão. Então, ele tinha que identificar qual espuma era. Obviamente, ele sabia as possibilidades que tinha, o que lembrava ele, aquela sensação. Para ele ir reconhecendo, ter uma ideia, uma representação melhor da região. E aí sim, eu consegui trabalhar que ele se reorganizasse. Mas nesse caso, por exemplo, ele teria que parar de pendurar a câmera após esse tratamento, senão o problema voltaria, ou não? Não, a gente tem que ser realista. O cara é fotógrafo e trabalha com isso há muito tempo. A câmera custa, às vezes, 20 mil. Você acha que ele vai ficar segurando na mão? Não vai, esquece. Então, mas que ele se atente durante, principalmente depois, que o problema era que até depois ele tava, assim, com o pescoço lá na frente. Então, tá, eu tô com a câmera aqui, mas como eu consigo me organizar ainda mais aqui nessa situação? Como tá a minha distribuição? Fazer essa relação e manter melhor possível essa organização. Você falou do fotógrafo, e eu lembrei que lá em Santos, tinha eu não sei se ele ainda existe, tem um morador de rua que ele ficou muitos anos, ele ficava sentado na calçada. Sim. E ele ficava assim. Ele ficou tanto tempo assim que ele, em pé, ele andava assim. Aqui abaixado e assim. Ele andava assim. E é sério, quem é de Santos talvez saiba desse cara. E ele andava assim, ó, andando normal e assim, ele não conseguia mais voltar o pescoço e a mão também. Ele não conseguiu? Ele tinha alguma alteração lógica? Pra gente, ainda mais que a gente era criança, pra gente ele não conseguia mais. Porque ele pode não voltar. Ah, pra vocês que eram crianças, tudo bem. Ele pode não conseguir voltar, mas ele tem a sustentação pra manter o pescoço, não é que ia cair. Não, aqui a mão acho que era, mas o pescoço, ele já ficava bem assim. Alteração, algum transtorno que ele ficava assim, obviamente vai causando essa alteração, esse comprometimento da pessoa que fica aqui dessa forma. Então, vai sobrecarregando, mas eu acho que não era o caso. Não, porque eu fico pensando, a pessoa que fica muito tempo numa postura, se aquilo não vai, o corpo entendendo que aquilo agora é o padrão, aquilo é o normal, e ela fica e não consegue. Isso vai acontecendo, daí se desorganiza, entende? Mas o fato dele ficar com a... não, aqui eu acho que já era... Mas pode, aquilo que eu falei, você vai fazendo aquilo que você faz repetidamente torna um hábito. Porque vai ficando familiar, o seu corpo vai entendendo que é aquilo que você quer, que aquele é o correto a ser feito. Então quem foi de Santos sabe que eu tô falando é verdade.